Vamos aí continuar a nossa segunda aula, né, de revisão. A gente continua aí da sétima questão. Texto 1. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. Olha, analisando a estrutura carcerária do Brasil. E aí é necessário que o aluno entenda, né, a questão da superlotação no sistema penitenciário brasileiro, da falta de políticas públicas de reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho, muitas vezes as dificuldades que há no sistema prisional e também a quantidade de presídios no Brasil, que são muito poucos, né? Então, diante dessa estrutura, ainda temos o problema social. A grande parcela da população carcerária é negra. Texto 1. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. Dos mais de 500 mil presos, deixa eu ver se eu botei para gravar, botei. Dos mais de 500 mil presos, 180 mil estão no estado de São Paulo, que representa 36% de todo o país. Os dados são do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, Infopem, do Ministério da Justiça, referentes a 2011. Ainda de acordo com a pesquisa, em apenas um ano, entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011, reduziu em 132 mil o número de habitantes em São Paulo, de 41,384 milhões para 41,252 milhões. Já o número de presidiários, no mesmo período, aumentou em 9 mil, passou de 171 para 180 mil. Há, portanto, um aumento relativo entre 6% e 7% ao ano no número de presidiários no Estado, levando em consideração que em 2009 eram 164 mil detentos e em 2008 pouco mais de 154 mil, ou seja, a cada ano o sistema prisional do Brasil, em vez de diminuir, ele está aumentando a quantidade de detentos, o que significa, né, através desses dados, que o Brasil, a questão da ressocialização, ela tem caído por terra, né? Então, quanto mais um país ele aumenta a comunidade carcerária, significa que as políticas públicas de segurança elas estão, né, em frangalhos. Aí a gente tem os dados, né, de São Paulo, perto de 132 mil habitantes, mas a população carcerária cresce, ou seja, a criminalidade do país aumenta. Quando a população carcerária ela aumenta, significa dizer que a população, né, quando ela aumenta, significa que a violência aumenta. Isso é proporcional. Texto 2. A cidade de São Paulo registrou um aumento de 14,1% no número de homicídios dolosos. O que são homicídios dolosos? São homicídios que são praticados quando tem a intenção de matar. Homicídio culposo, no direito, é aquele em que a pessoa comete sem a intenção de matar. Mas vamos lá, tá? A cidade de São Paulo registrou um aumento de 14,1% no número de homicídios dolosos, aqueles com a intenção de matar, em fevereiro deste ano. Foram 89 crimes desse tipo contra 78 ocorrências no mesmo período do ano passado. Este é o 7º mês seguido em que é mostrado um aumento do número de homicídios dolosos na capital paulista. Após uma queda de 13,2% em julho do ano passado, a capital teve apenas aumento na taxa dos meses seguintes. No caso do Brasil atual, de acordo com os textos e do ponto de vista sociológico, nós temos aí, letra A, de acordo com o texto, aqui é a interpretação textual, né? Letra A, as falhas do sistema judiciário dificultam as prisões de infratores e são a maior causa do aumento da criminalidade do país. Gente, as falhas do sistema prisional dificultam as prisões de infratores. Se dificultasse a prisão de infratores, nós não teríamos uma população carcerária gigantesca, né? Então aqui já está. Tem falhas do sistema judiciário? Tem. Mas não é por causa dessas falhas que dificultam as prisões de infratores, porque se dificultasse, a gente não teria uma população carcerária que só cresce no Brasil. Tá? É uma questão só de lógica. Letra B. A intensificação do encarceramento no sistema prisional não traz necessariamente uma diminuição da criminalidade. O texto está falando dessas políticas, né? Do aumento da população carcerária e, ao mesmo tempo, mostrando que a criminalidade ela aumenta. Na perspectiva em que se aumenta a população carcerária, a criminalidade aumenta. Então, diante de tudo isso, olha aí a letra B, né? A intensificação, o aumento do encarceramento no sistema prisional não traz necessariamente uma diminuição da criminalidade. Pelo contrário, quanto mais se aumenta a quantidade de presos, mais mostra uma fragilidade do Estado nas políticas de segurança pública. Não é diminuição da criminalidade. Quando aumenta o sistema prisional, faz mostrar simplesmente que o Estado está fracassando nessas políticas.
Então, a letra B aí, ela repercute o que lá no texto está falando. A intensificação do sistema prisional, o aumento dos presos dentro do sistema, não traz necessariamente uma diminuição da criminalidade. Pelo contrário, faz é aumentar. É isso que o texto está falando, os dois. A letra B aí já é a correta. A letra C não seria correta por quê? Então vamos lá, se a B é a correta, vamos analisar a C. A já era errada. Letra C. A ênfase das políticas estatais para a segurança pública historicamente tem sido baseada na prevenção de crimes e na valorização da vida. Quem dera, tá, gente, se nas políticas de Estado, de segurança pública, valorizassem a vida. Se valorizassem a vida, nós não teríamos tantos inocentes sendo mortos por balas perdidas. Claro que em alguns momentos essas balas perdidas não necessariamente surgem só de armas policiais, né? Muitas vezes essas balas perdidas que matam pessoas nessas disputas entre facções e a polícia, muitas vezes também surgem de armas de criminosos. Mas as políticas de Estado, elas tentam prevenir crimes, sim, mas elas não necessariamente elas valorizam a vida. Se valorizassem a vida, a gente não tinha tantas mortes, principalmente aí nas grandes cidades. Teresina não fica diferente, né? Aqui também a gente tem criança. Teve até um caso na Zona Sul de uma menina que estava dentro de casa com a família, aí pegou uma bala, né, perdida, faleceu a criança, o Torquato Neto. Então, assim, é política de Estado mal feita, né? Onde os bandidos muitas vezes têm muito mais poder de fogo do que a própria polícia. Letra D aí, a repressão à criminalidade tem significado uma maior marginalização e estigmatização de jovens de classe média alta como infratores em potencial. Pelo contrário, quem mais se coloca, né, como grandes infratores, até pela discriminação que há em políticas públicas de Estado, é a classe média baixa. Se você for analisar todos esses percentuais aqui, e aí serve até para vocês analisarem, caso no Enem venha alguma redação relacionada a isso, né? A população carcerária é pobre. No geral, ela é pobre. E aí, ó, quando você diz, aí a letra D também era errada, porque a repressão à criminalidade tem significado uma maior marginalização e estigmatização da classe média alta. Onde é, gente, que a classe média alta ela é marginalizada? Quem é marginalizado é o pobre e negro. Letra E, a eficácia do modelo repressor está relacionada com os investimentos tecnológicos e com a ação unificada das polícias civil e militar. Eficácia. Desde quando, gente, o Brasil, a gente mostra que o modelo repressor, ele é eficaz. Não adianta só punir, 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 se por trás daquela punição não há uma ressocialização. Não adianta o sistema judiciário colocar um preso atrás das grades no sistema prisional, se dentro daquele sistema prisional o preso vai sair pior. Ele precisa ter um sistema que ressocialize-o e faça-o sair dali melhor do que o que ele entrou. Oitava questão, Paraguai, aqui é sobre a guerra, vai mais vamos lá, pessoal. É a guerra mesmo, vamos lá. Paraguai exige do Brasil volta do cristão trazido como troféu de guerra. Eu acho que até essa questão aqui uma vez eu coloquei para vocês, né? Sobre a questão da Tríplice Aliança, do Tristão, que está em jurisdição, que o Paraguai quer até hoje, de volta, e o governo brasileiro não quer devolver, que é o Tristão eu acho que essa daqui eu já tenho até colocado, tá, gente? Às vezes no sistema a gente acaba pegando as mesmas questões. Essa daqui eu já tinha colocado em um simulado. O Tristão é um canhão. E aí o Paraguai quer ele porque simboliza a Guerra do Paraguai e é histórico para eles. E o Brasil não quer devolver, porque também o Brasil considera como sendo histórico e retém essa arma até hoje, esse canhão. Então é um problema para os dois países. Ajeitar aqui. Essa daqui, gente, eu vou pular porque ela já tem em simulados anteriores, tá? Mas aqui é a letra A. Essa daqui já tem. Eu coloquei num simulado. Vamos lá, tá? As outras são inéditas, com certeza. Vamos lá. Nona questão. Coffee break. O meu eu virtual tem milhares de seguidores e fãs. As pessoas comentam, espalham e curtem o que eu digo. Aí a gente está falando de abrangência de rede social e alcance, né? Você está me escutando? Ou seja, o cara está preocupado com a rede social. E está num coffee break, né? No momento em que era para lanchar, tomar um café. Aí o cara está preocupado com a rede social. O eu virtual dele, de quantidade de likes, de curtidas, e quem está
ali. E aí o cara olha para ele e diz, você tá me escutando? Aí ele, hã? Porque ele tá onde? Na internet. Tá em rede. Aí é uma charge que mostra como hoje a sociedade ela está se comportando, vivendo muito mais em rede no mundo virtual do que no mundo real. Então vamos lá, tá? Como a tirinha mostra, o advento da internet e do chamado cyberespaço tem provocado mudanças na experiência humana. Entre essas mudanças estão, letra A, o desenvolvimento de relações sociais mais fluidas, efêmeras e heterogêneas. Essa daqui não está errada não, tá, gente? Apesar dos males que a internet traz, ela traz muito mais benefícios do que males. A questão não é a internet, é como as pessoas utilizam as redes sociais, porque aqui é rede social, tá? É likes, é curtidas, não é a internet propriamente. Então vamos lá, o desenvolvimento de relações sociais mais fluidas, efêmeras e heterogêneas. Aqui ela está certa. Por quê? Porque nas relações sociais, principalmente analisando aí essa charge, as relações que se tem lá fluem mais. Por quê? Porque nas relações que você tem em rede social, você tem como pesquisar quase tudo da pessoa, porque a pessoa praticamente ela diz quem ela é pela forma como ela se comporta nas redes. Efêmeras por quê? E heterogêneas porque elas não são iguais. As pessoas que estão nas redes sociais, elas são diferentes daquelas que se comportam perto de vocês. Elas são heterogêneas porque realmente têm comportamentos diferentes e são efêmeras porque cada um tem uma forma de pensar diferente. Então, a letra A, dentro do espaço virtual, que é desse cyberespaço, ela contempla aqui isso aqui, tá? Elas fluem, as relações sociais nas redes sociais, elas fluem. O que dirás vocês, a geração de vocês, a minha também, né? Só que a de vocês acho que já nasceu dentro delas. Então, elas fluem, essas relações sociais nas redes. Letra B, a percepção de tempo mais dilatada e, portanto, mais lenta. A rede social ela não te dá essa percepção de que o tempo ele é mais lento, né? De forma alguma, principalmente porque hoje você está na rede social e a própria rede social ela te dá horário, né? Então você tem como estar analisando e você não perde a noção de tempo, a não ser que se você for jogador profissional, porque quem é jogador profissional muitas vezes eles perdem a noção de tempo porque no jogo há uma concentração só no jogo. E quando a gente está em rede social, não necessariamente você vai ficar só na rede social, você vai olhar o relógio, você vai estudar, você vai fazer outras coisas. Letra C. Então, a letra A já está correta. Vamos aqui. Não é a letra C também, porque a nítida separação das fronteiras entre o mundo real e virtual. Gente, apesar da gente ter diferenças entre o mundo real e virtual, não há uma separação 100% das coisas, não. O mundo real, esse mundo que nós estamos, ele também é baseado no mundo virtual. E o mundo virtual também é baseado no mundo real. Por exemplo, a gente vai analisar a rede social, o Twitter. O Twitter é tudo em tempo real. Mas o que se debate muito no Twitter é o que está acontecendo no mundo atual. Então, o mundo real e o mundo virtual, eles andam juntos. A grande preocupação que se tem, principalmente com os adolescentes, é porque tem pessoas que estão ficando mais no mundo virtual sem debater dentro do mundo virtual. Estão no mundo virtual, mas sem debater com as pessoas do mundo virtual. Porque no mundo virtual você cria debate, você opina, mas diante das situações que estão acontecendo no mundo ou no Brasil, né? O reforço de barreiras culturais como defesa de identidades nacionais. O reforço de barreiras culturais, onde é que nessas relações a gente vai reforçar que há barreiras entre culturas. Gente, nós não podemos criar nas redes sociais uma ideia de que há uma barreira cultural entre negros, brancos, entre nativos, entre asiáticos. A gente não pode criar, reforçar uma ideia de barreira que a rede social ela cria essa barreira cultural. Existe também essas barreiras na rede social? Existe. Mas, no geral, no cyberespaço das redes, não é todo mundo que reforça isso aqui, não. Isso aqui, gente, é coisa de pessoas preconceituosas, quando se diz aí o reforço de barreiras culturais como defesa das identidades nacionais. Para ter uma identidade nacional, eu tenho que reforçar a ideia de que todo mundo é igual. Todo mundo é igual perante a lei. Mas nós não temos raças iguais, nós não temos etnias iguais, e a gente tem que respeitar as pessoas dentro da ideia, né, em que elas têm o seu reforço, né, em que elas se contemplam. Letra E, o efetivo controle estatal do fluxo de informações das sociedades urbanas. Dentro do cyberespaço, não necessariamente a gente tem controle de todas as informações. Nós não temos.
Pelo contrário, o que tem de fake news nessas redes sociais no geral, gente, pelo amor de Deus. A rede social, gente, a própria internet, o fenômeno do cyberespaço, ele proporcionou a todos nós uma maior abrangência cultural, porque a gente aprendeu a ter um contato mais direto com pessoas de outras culturas, de outros estados, de outras regiões. Então, esse fenômeno é chamado fenômeno de sociabilidades. A gente aprende com outras pessoas e essas pessoas também aprendem com a gente. E com isso a gente cria aquelas chamadas interações, né? Então, vamos lá, novamente analisando charges aí, os charges mesmo, né? Então, vamos lá. A esquerda é caviar, a direita é coxinha. Tá tudo errado neste país. Aqui vocês veem muito esses debates, principalmente no Twitter, né? No Twitter a gente tem muitas discussões em torno disso aqui. A população, no geral, ela não se sente mais representada nem por extremos, nem da esquerda, nem pela direita. A própria eleição, essas eleições municipais mostraram muito que a população brasileira está farta desses modelos, né? Esses modelos extremistas. Chega de esquerda, é um apelido danado, é caviar, a direita é coxinha, e o povo fica onde? Em lugar nenhum. Pouco se discute a dificuldade da população, pouco se discute propostas de governo, se discute propostas, muitas vezes, não de governo, mas propostas populistas para se elegerem, né? Então, vamos lá. Analisando a charge, é possível inferir que, letra A manutenção da postura ideológica partidária permanece sendo a mesma observada ao longo dos tempos do mundo ocidental. Só que não. A charge está mostrando bem aqui, ó. Na terceira aí, o cara vai dizer tá tudo errado neste país. Ou seja, o próprio país, a própria população, quando a gente fala de Brasil principalmente, né? Porque aqui é Brasil. A própria população, ela já não aguenta esses modelos ideológicos. Ela tá farta quando o cara diz na terceira imagem, tá tudo errado neste país. Então, a postura ideológica, ela não é a mesma ao longo dos tempos. No mundo ocidental e dirás no Brasil. Então, ela não é a mesma e não permanece a mesma. O mundo ocidental mudou. Tanto mudou que a gente percebeu pela primeira vez na história dos Estados Unidos se derrubando um modelo que se dizia conservador, que de conservadorismo não tinha nada. A gente viu pela primeira vez na história americana os americanos saindo de casa para votar, porque a eleição lá não é obrigatória. Mas a ideia do americano de mudar foi tão forte que negros saíram para votar. A grande maior parte da população negra realmente fez questão de votar. E votar por quê? Pela mudança. Chega de divisões, o próprio país, né, a nação imperial, a maior nação imperialista, não quis divisões. E quando a gente tem uma esquerda e uma direita que tem isso aqui, ó, cria essas ideias, ela divide. Ficam só no fenômeno ideológico. Onde é que está o povo? Onde é que está o discurso, né? Onde é que está o discurso para a população, o discurso de estadista, o discurso de preservação do meio ambiente, consumo consciente, responsabilidade social, o discurso de políticas econômicas, o discurso de aumento, né, de estrutura de mercado, acordos comerciais, onde é que estão? Então, assim, tudo isso, a população está cheia, a população não quer mais isso, a população quer se sentir representada. E essa população é negra, é branca, é parda, é todo mundo. Então, um país que se divide por ideologias. Então, chega num momento em que a população não aceita mais isso. Letra B aí, a tendência política e sua suposta relação material que geram estranheza no leitor ligam-se às transformações políticas no mundo atual. Gente, essa daqui, quando você analisa a charge, né? Essa daqui, ela está correta. Ó. A tendência política e sua suposta relação material que geram estranheza no leitor final, que é esse aqui, tá? Ligam-se às transformações políticas no mundo atual. É isso que eu estou falando. O mundo mudou. O mundo mudou, a população está mudando. Negros estão chegando na política, vencendo eleições, e não necessariamente negros que estavam na esquerda ou estavam na direita. Negros eleitos com plataformas de centro, né? Ou seja, que representam os ideais de uma nação, que não são ideológicos nem de um lado e nem do outro, né? Então, a política do mundo mudou. A população, principalmente no Ocidente, a gente tem visto muito isso. Aqui na América, principalmente, gente, a América tem vivido
Até a esquerda da América tem revisto seus conceitos, como a esquerda da Argentina tem revisto também seus conceitos, porque chega um momento que só ideologia não vai mais não. A ideologia, ela aliena. Letra C. A indignação do leitor está relacionada a elementos ideológicos desvinculados de motivações de ordem econômicas. Gente, a indignação do leitor, ela não necessariamente está ligada só ao conceito ideológico, né? Quando a gente fala aqui de esquerda e de direita, envolve tudo, né? É ideologia, é a forma como se conduzem os debates, é a forma como se conduzem nações. Então, não está desvinculado de motivações de ordem econômica, porque a forma como uma pessoa de esquerda ou de direita conduz uma política pode arruinar as políticas econômicas de um país. Então, nunca está desvinculado, pelo contrário, está sempre vinculado. Então, o líder, quando assume um país, já dizia Maquiavel, ele assume para representar toda uma nação. E no Brasil a gente teve uma história muito complicada, né? O Brasil, a gente teve um político de centro no período da redemocratização, né? A gente teve o Collor, que não deu certo, foi impeachmentado. Depois dele a gente teve Itamar Franco de centro, depois a gente teve o Collor, o Fernando Henrique de centro, que é considerado até hoje na história do Brasil o maior estadista, porque falava inglês, era poliglota, professor da UFRJ, aposentado, e viajava, geralmente, quando ele fazia as reuniões, ele viajava, inclusive colocou o Brasil no Conselho da ONU, e não passava vergonha. Aí a gente chega um momento em que o Brasil vai ser governado pela esquerda populista, e chegamos no momento onde o Brasil é governado pela direita também populista. E todos dois tiveram problemas nas administrações. Tiveram êxitos? Esse aqui teve, esse aqui a gente ainda tem 2 anos para avaliar, né? Mas nunca são desvinculados. Sempre essa questão de políticas, ela não se desvincula do campo econômico, tá, gente? É aglutinada. Letra D. A composição de diferentes forças ideológicas nos pleitos políticos é um fenômeno recente na construção de uma sociedade ética. Gente, essa composição de forças ideológicas não é um fenômeno recente. Esses fenômenos ideológicos não é tão recente na história do Brasil, não é. Né? Essa é a questão, ela vem, por exemplo, desde o período, por exemplo, no Brasil, desde o período aí, ainda com Dom Pedro II, a gente já tinha forças ideológicas, né? E foi no Brasil se detalhando mais isso, se alastrando, quando as esquerdas passaram, depois da ditadura militar, já no período de abertura lenta e gradual pelo Figueiredo, ainda na ditadura, com a criação de partidos de esquerda, né, que já existiam na ditadura, que estavam amordaçados. Então, esses partidos começaram a ter esse viés ideológico muito forte. O leitor visualiza uma construção feita a partir da relação entre cada ideologia político-partidária e sua classe, sua respectiva classe social. Ele não está analisando classe social, tá, gente? Então, aqui, a gente está tratando, né, na 10ª questão aí, da tendência política que tem mudado. E essas transformações a gente tem percebido nas próprias eleições municipais, a gente percebeu isso. E nas eleições municipais a gente percebeu, principalmente porque quem mais venceu nas eleições foram políticos de centro, né? Que são chamados de partidos fisiologistas, que não levam bandeiras, nem de um lado nem de outro. E o mundo, como tem mudado, a política está seguindo por esse lado do fisiologismo, que é a mistura de um lado e de outro. Nós não podemos viver de ideologias de um lado e de outro. A gente tem que ter o conceito das duas, mas vivermos ali centralizados. Porque quem vive de ideologia de um lado vai defender só aquele lado. Quem vive da ideologia do outro vai defender só aquele outro lado. E esse campo fisiologista, né, eles não defendem nem um lado nem o outro. Eles têm bandeiras de administração, mas eles têm conhecimento de um lado e do outro e em alguns momentos até se adaptam, né? Mas não tem uma bandeira ali para levantar de um lado e do outro, não. Tá? Vamos aí a 11. Vivemos em uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos. Ao contrário, servimos de modelos a alguns ao invés de imitar outros. Nela, enquanto no tocante às leis, todos são iguais para a solução de suas divergências privadas. Quando se trata de escolher se é preciso distinguir em algum setor, não é o fato de pertencer a uma classe, mas o mérito que dá acesso aos postos mais honrosos.
Inversamente, a pobreza não é razão para que alguém, sendo capaz de prestar serviço à sociedade, seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição. Aqui a gente está falando, né, da história da Grécia, fúnebre de Péricles, né, que é o século de Péricles, né, tratando um pouco sobre a Guerra do Peloponeso. Então, esse texto retrata um pouco a ideia política ainda da Grécia, no período da Guerra do Peloponeso. O texto traz características do sistema político conhecido como, vamos aí, aristocracia. Será que na Grécia a gente tem um fenômeno de aristocracia? A gente está falando do século de Péricles. Tucídides é o pai da história crítica, tá? Não esqueçam disso. Então, o texto não está falando de aristocracia. Lembra que na Grécia nasce qual modelo? Democracia. E quando se falar de Péricles, que é o século de Péricles, é o século onde a gente vai ter a maior penetração de leis, é o século de ouro. Por isso, sempre lá no Enem, leiam essas tirinhas de baixo, tá? E, olha aí, ó. Fúnebre de Péricles. História da Guerra do Peloponeso. Péricles no meio. E aí é fúnebre. É no período assim, próximo da morte também do sistema de Péricles. Então, a gente está tratando aí, nem precisa tanto o aluno, ele só vai pela lógica. A pobreza, ó, não é razão para que alguém, sendo capaz de prestar serviço à cidade, seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição. Simplesmente por ser pobre, você não poderia participar do sistema. Aí ele está criticando. A pobreza não seria razão para que as pessoas não pudessem participar da política. Então, aqui está falando de quê? Democracia. Aí, pela lógica, né? Plutocracia não, oligarquia não, teocracia não. E nem aristocracia. A aristocracia a gente vai ver muito em Roma, por causa dos patrícios. Vamos aí a 12. Durante milhares de anos, os homens observaram e refletiram sobre as sociedades e grupos nas quais Augusto Comte, em sua classificação das ciências, considerou a sociologia lógica e cronologicamente posterior às demais ciências como a menos geral e a mais complexa de todas. E um dos maiores antropólogos modernos, Radcliffe Brown, observou que a ciência da sociedade humana está ainda em sua primeira infância. Gente, a sociologia hoje é considerada a ciência mais difícil, né? Por quê? Porque ela é mutável, é considerada uma das ciências humanas mais difíceis de serem analisadas. Por quê? Porque nós não temos só um modelo de sociedade. Nós não temos só uma sociedade para mudar. Quando a gente fala da ciência política brasileira, a ciência política brasileira é uma. Quando a gente fala de políticas de Estado, né, ciência política de cada Estado, a gente já vai ter uma outra interpretação. Então, assim, a sociologia, ele já dizia, né, o próprio Augusto Comte, que foi o idealizador do termo sociologia, ele já colocava a sociologia como uma das mais complexas de todas as ciências humanas. Por quê? Ela é uma ciência? É. Ela tem um fundamento no final de explicação lógica para as coisas que acontecem? Tem. Mas é difícil demais se estudar sociologia. Por quê? Porque nós temos fenômenos diversos sociais. Então, vamos lá. O texto é de Thomas Burton, Introdução à Sociologia. Então, vamos lá. O texto explana sobre o despontar, né, isso, despontar da sociologia como ciência humana, que teve seu surgimento atrelado, não esqueçam, século XVIII, muito por conta também das transformações que tinham acontecido na Europa. As sociedades mudaram após a Revolução Industrial. Augusto Comte idealizou esse termo para estudar a pobreza das sociedades, estudar também o fenômeno da violência que ocorreu após a Revolução Industrial, a questão da massificação da opressão da classe trabalhadora. Então, tudo isso, gente, é sociedade, tudo isso ocorre na sociedade. Então, vamos lá. O texto explana sobre o despontar da sociologia como ciência humana, que teve seu surgimento atrelado, letra A, né, ao desenvolvimento do capitalismo e do imperialismo europeu ao longo da Segunda Revolução Industrial. Desde quando o imperialismo europeu ele ocorreu, né, vamos dizer assim, de uma forma mais intensa na Segunda Revolução Industrial. Não necessariamente ela vai surgir com a questão do imperialismo ao longo da Segunda Revolução Industrial, não, tá? Letra B, as conjunturas políticas e sociais oriundas do fim do sistema feudal e do nascimento do capitalismo. Não, gente, porque quando a gente vai falar de sociologia, a sociologia
ela vai estar ligada às transformações pós-revolução industrial, não a segunda, pós a revolução industrial. Vamos lá. Aí, quando aqui, por que essa daqui não está correta? Ela vai nascer, olha aí o surgimento, século XVIII. As conjunturas políticas e sociais oriundas do fim do sistema feudal e nascimento do capitalismo. Gente, o nascimento do capitalismo ele se dá com o mercantilismo, praticamente, e é na Idade Média. A sociologia é a idade contemporânea. É só o aluno prestar atenção nas conjunturas, tá? Letra C. As grandes guerras mundiais do século XX que geraram sérias transformações sociais e políticas. Gente, quando a gente vai analisar aqui mundiais, guerras mundiais do século XX, a sociologia já existia, né? Letra D. Ao fim da Segunda Guerra Mundial e a bipolarização, aquela já existia também. A gente está falando de idade contemporânea, período da Revolução, né? Então vamos lá, letra E. As mudanças sociais e urbanas provenientes da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, tá? Essa daqui compreende tudo que a gente está falando. Lembra que eu falei antes de chegar nessa letra, que ela nasce com as transformações da Revolução Industrial, não a segunda. Ela nasce com a Revolução também, com o surgimento das grandes transformações da França após a Revolução Francesa. Então, nós estamos falando do século XVIII para o século XIX. Tá? Então, vamos lá, 13. Leia atentamente a letra da música. Estudo errado de Gabriel Pensador e respondo o que se pede abaixo. Eu estou aqui para quê? Será que é para aprender? Ou será que é para aceitar, me acomodar e obedecer? Decorei toda a lição. Não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Boa, filhão. Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci. Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi. Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci. Aí ele vai e continua, né? Decoreba, esse é o método de ensino. Eles me tratam como ameba e assim eu, num raciocínio, não aprendo as causas e consequências, ou decoro os fatos. Desse jeito, até a história fica chata. Mas os velhos me disseram que o porquê é o segredo. Então, quando eu não entendo nada, eu levanto o dedo porque eu quero usar a mente para ficar inteligente. De acordo com a letra da música, assinale o item que corresponde às novas metodologias de ensino de história. Aqui ele está falando, gente, está criticando como em épocas bem remotas o ensino de história ele era aplicado, né? Era muito a ideia de que o aluno tinha que decorar, não tinha muito aquele conceito da memorização do aprendizado, não tinha muito aquela ideia de uma história crítica, analisando o passado pelo presente também. Então era muito assim, quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo, o aluno não entendia muitas vezes o fenômeno social dos acontecimentos, ele tinha que decorar era datas, anos, e aí o aluno saía muitas vezes do ensino médio sem saber muita coisa de história e odiando a disciplina, porque ele tinha era que aprender só a decorar. Então tá, a gente tem uma crítica sobre isso, né? Letra A, né? As novas metodologias de ensino de história. Letra A. A memorização da história amplia a capacidade cognitiva, mas sua eficácia depende de dinâmicas que tornem as aulas menos cansativas. Gente, você memorizar não amplia a sua capacidade cognitiva. O que amplia a sua capacidade cognitiva é a sua análise crítica. A própria história no ensino atual, ela já mostra isso, que é a história crítica. O professor ele tem que ensinar o aluno a analisar tudo de forma crítica, analisar o fenômeno social, por que aconteceu, como aconteceu, né? E não necessariamente a memorização ela vai ampliar a sua capacidade cognitiva. Ela não amplia. Né? O que vai ampliar a sua capacidade cognitiva é a tua capacidade de ver os fatos e analisar os fatos de forma crítica e correta, né? Coerente. Letra B aí, a aprendizagem dos porquês da história compreende a história sem verdades prontas e acabadas, contribuindo para a formação do cidadão crítico. Olha o que a professora acabou de falar, né? A questão dos porquês na história, ela vai sempre estar mostrando para os alunos que a história ela não vai ter verdades 100% prontas e acabadas, porque nós estamos falando de ciências humanas, nós estamos falando de uma disciplina de ciências humanas. Claro que quando a gente fala do fenômeno histórico, como todo, acontecimentos históricos, eles podem ser analisados sempre nessa visão, analisando a parte crítica, mas sempre dentro da ciência, porque os fatos aconteceram. Analisando a Segunda Guerra, né? Todo mundo sabe como aconteceu a Segunda Guerra, é um fato histórico.
Então, onde é que entra a ideia do cidadão crítico? Por que aconteceu a Segunda Guerra? Por que houve a ideia do nazismo, a ideia de supremacia racial, superioridade racial, a ideia de discriminação aos judeus, o Holocausto? Por que as pessoas foram tão maléficas ao ponto de matarem 6 milhões? É como se dizimasse o estado do Piauí todinho. Então, até que ponto você é favorável a isso, a xenofobia? Então, é isso que importa para o aluno sair aprendendo sobre a Segunda Guerra, não necessariamente só o elemento Segunda Guerra, mas o que ocorreu na Segunda Guerra, analisando de forma crítica os acontecimentos de lá, trazendo para o nosso presente, né? Será que isso vai acontecer de novo? Então, a gente analisa isso, tá? A letra B é correta. Não seria a letra C, por quê, né? A memorização das ações dos heróis ou vilões da história proporciona a construção de uma sociedade justa e igualitária. Desde quando, gente, você estudando Hitler, que é considerado um vilão, desde quando você vendo a ideia do fascismo na Itália como Mussolini, estudando Stalin, você vai construir uma sociedade justa e igualitária? Pelo contrário, se você muitas vezes memorizar só a ação desses vilões, muitas vezes, se você memorizar, você não tem como tirar desse passado e colocar no presente uma nova construção. Se você só memorizar, você não tem, por exemplo, uma ideia de Hitler para não fazer agora no presente o que Hitler fez no passado. Então não adianta só memorizar, é necessário a gente colocar em prática no dia a dia, né, essas vilanias que aconteceram na história para a gente não repetir atualmente. Então, assim, quando a gente aqui se coloca muita ideia da memorização, vai proporcionar a construção de uma sociedade justa e igualitária. Não é a memorização, é a sua capacidade de raciocínio crítico da história. É o cidadão crítico analisando os fatos dessas vilanias para tornar essa sociedade mais justa e igualitária sem esses vilões. A aprendizagem apenas dos fatos é suficiente para compreender a história, sendo necessário também decorar as causas, consequências e as datas. Não, isso aqui vocês já sabem de longas datas. Letra E. A construção de um conhecimento histórico efetivo pode acontecer. Não pode acontecer, pois a história necessita de um conteúdo científico. Gente, quando a gente analisa, né, a construção do conhecimento histórico, ele acontece pelo conhecimento, pelo conteúdo científico e pela análise crítica. Quando diz aí, né, não pode acontecer o conhecimento histórico efetivo, você não conhece a história, conhece sim. Vamos aí a 14. Texto 1. Ai, quem me dera voltar para os braços do meu xodó, saudades assim faz roer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar, saudade, o meu remédio é cantar. E a gente está falando de Luiz Gonzaga, né? Que nem Giló. Texto 2. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo o Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Aí, Caetano Veloso. E o texto 3, que saudade imensa do campo e do mato, né? Do manso regato que corta as campinas, aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas, que doce lembrança daquelas festanças, onde tinham danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter a alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Aí nós estamos falando, gente, ter saudades da minha terra, Goiás, de Toralele, de Todarelli, né? Então, os trechos musicais apresentados compõem respectivamente, né? Aqui qualquer isso. Pensava que eu já estava na 16, por causa do tempo. Meu Deus, para onde é que eu vou? Então, vamos lá, tá, gente? Os trechos apresentados propõem que, né, a identidade social apresentada foge da constituição cultural dos grupos sociais mais jovens, por estar presa ao tempo e ao espaço. Gente, aqui a gente está analisando um pouco a ideia da história, né, no tempo. Se você for pegar Luiz Gonzaga, viveu em um determinado momento. Se você pega Caetano, pegou até a ditadura militar e pegou também a Constituição da Bossa Nova, né? E aqui a gente tem, esse aqui é contemporâneo, texto contemporâneo, a música contemporânea.
Então, a identidade social apresentada foge da constituição cultural dos grupos sociais. Não foge, tá, gente? De forma alguma. Pelo contrário, aqui a gente está falando em épocas, de épocas do qual essas pessoas vivenciaram. Né? Todos eles estão falando de épocas em que eles estavam presentes na história. Letra B. A música ultrapassa o espaço e o tempo, diferentemente da cultura que se fixa em um momento, sendo impossível ser resgate. Gente, olha aqui porque que essa está errada, diferentemente da cultura que se fixa em um momento, sendo impossível ser resgate. Desde quando a cultura, gente, não tem como ser resgatada? A cultura não se fixa também em um momento, a cultura ela é eterna, ela é para sempre, ela passa por mudanças, mas a cultura, o comportamento das populações de uma determinada sociedade, ele vai ser mutável, mas a cultura por si só, ela não é momentânea, como aqui analisa, é impossível ser resgate. Não, a sociedade, dependendo da cultura que se quer resgatar, tem como resgatar sim. Por exemplo, existem projetos, não sei se hoje ainda tem, mas antes tinha, no governo anterior tinha, projetos de resgate da identidade cultural dos nativos, levando, por exemplo, antropólogos para as tribos, para que aqueles nativos estudem a língua vernácula deles, tenham todo o conhecimento, mas sempre aí estudando na própria língua, para eles não perderem o hábito de falar aquela língua nativa. Isso, gente, é um resgate da cultura. Então, quando diz impossível ser resgate, não é impossível, não. Letra C. A exposição da memória musical oferecida foge do objetivo de interligar o indivíduo a um grupo social vivido com os laços em sua história. Gente, essa memória musical, ela não vai fugir do objetivo de interligar. Não foge. Pelo contrário, aqui a gente está vendo que o texto 1, o texto 2 e o texto 3, eles estão demonstrando as realidades sociais do qual os próprios cantores aqui estavam vivenciando. Então, como é que eu vou dizer que a memória musical ela vai fugir da realidade? Tem muitas músicas que não fogem da realidade, pelo contrário, os cantores, quando as fazem, eles fazem para interpretar o mundo real, né, o momento real. Lembrem que na década de 80 para a década de 90 a gente teve uma explosão, no período da década de 80, de vários grupos musicais. E aí teve a música Que País é Esse, do Legião Urbana, né, do Cazuza. Por que ele fez aquela música? Por causa do momento que estavam vivendo no Brasil, por causa das transformações sociais, né, por causa do nível de corrupção, por causa dos problemas que estavam acontecendo. Aí ele canta Que País é Esse, fala de Brasília na música Faroeste Caboclo, que muitas pessoas iam para Brasília para mudar de vida. Isso é uma ideia, gente, de momento. Os cantores geralmente utilizam a música para denunciar. Então só sobrou aí a letra E, né? O resgate da memória por meio de uma música mantém vivo, mesmo que de longe, o atrelamento do indivíduo ao seu grupo social formativo. E quando a gente fala grupo social formativo, a gente está falando do grupo atual, do grupo do qual aquele indivíduo pertence. Por exemplo, aqui, quando a gente fala no momento social que o Luiz Gonzaga está falando, é um momento social dele. Ele está falando, né, da realidade social dele. Então, ele está falando de um ato formativo de composição do seu grupo. Aqui também fala da realidade social, né? Caetano está falando aí principalmente do seu eixo, Avenida São João, aí todo mundo já sabe, está falando do Rio de Janeiro, apesar dele ser baiano, tá, gente? Então, assim, cada um vai relatar do seu jeito, o seu modo social, mas acima de tudo vai estar representando aí o seu grupo social e falando, denunciando, e assim vai. Gente, nós vamos ficar aqui na 14, né? E não se preocupem que a gente não vai dar todas as aulas, é porque nesse período de revisão, além de ser revisão para Enem em todo lugar, a gente ainda está em término de período, anexando notas de aluno, então a vida de professor está assim, né, anexando notas de provas finais, fazendo revisões de provas para aluno que ficou de recuperação, então está assim meio agoniado, mas dá, a gente está faltando fazer, a gente fez 2 revisões de história, nós vamos fazer uma de sociologia e a de aí filosofia, tá? A gente vai fazer as 2 e aí eu marco com vocês, deixo lá marcado na agenda de vocês, provavelmente fica para amanhã, amanhã um pouco vai ser um pouco menos agitado, já deixo agendado para amanhã, e vocês só resolvem entre si se vocês preferem de manhã ou à tarde, tá, gente? A gente fica aqui na 14, alguma dúvida? Por enquanto não, tio. Beleza. Só queria perguntar para vocês, no material que a escola fez, ela fez com quantas questões, minha gente? A sua de história são 30. A 30, primeira né? e segunda revisão. Aham.
Beleza, é porque eu tinha 60 mesmo, Bia. Eu fiz mesmo para vocês irem exercitando. Se preocupe não, que eu só não botei 100 mesmo do sistema, porque quanto mais vocês exercitarem, é melhor, tá bom? Então a gente fica por aqui na 14. Se preocupe não que eu vou passando os gabaritos, viu? Tá certo. Tá. Abraço, minha gente. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.